ciclo de palestras do mês de janeiro, onde nós nos dedicamos a palestras especiais por ser aniversário da nossa casa, completando 24 anos de existência. Por isto, nós vamos fazer a nossa abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Xavier, e a mensagem é a número 124, que se intitula Firmeza de Fé. E o trecho que Emmanuel retira do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 8, versículo 13, é o seguinte: E os que estão sobre a terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. Essa passagem, para quem não conhece, ela totalmente partilhada, é a passagem do semeador, né? Onde o Cristo começa a ensinar as pessoas mais simples daquela época, acostumados na lide da agricultura e outras questões mais simples, usava justamente esses termos para que aqueles que o estivessem ouvindo entendessem com maior presteza o que ele estava passando. Então ele fala a respeito que um semeador saiu a semear, jogando as sementes em vários lugares, num solo pedregoso, num solo que o sol queimou, porque não tinham raízes. E assim nós vamos observando que o Cristo sempre trouxe essas coisas simples para que nós pudéssemos absorver. E nós, muitas das vezes, na atualidade, não entendemos esses aspectos. Por isso, Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, trouxe-nos um pequeno discernimento para que nós tenhamos a respeito disto. Veja só. A palavra pedra, aqui está entre aspas, viu? Entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sob pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que aliás devem ser consideradas como experiências imprescindíveis, isto é, inadiáveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos e pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo e que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará aos auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas se não possuir as raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não esqueçamos a edificação da nossa para a vitória estável. Vejamos bem, nós estamos entrando num trabalho novo. O nosso chefe nos ensina, este é o seu trabalho, faça isso, faça aquilo. E muitas vezes pela essa nossa inexperiência, cometemos certos erros que são toleráveis para o chefe. Ele entende que nós estamos em treinamento. Mas a partir do momento em que nós estamos já ciente do trabalho que devemos executar, dominamos aquela máquina, ele vai nos exigir que tenhamos e
resultados para a empresa do qual nós estamos trabalhando. Aí ele vai exigir de nós certas regras, certas tendências, produtividade e tudo mais. Nós não somos mais desconhecedores daquilo que nós estamos lidando. Nós, muitas das vezes, quando temos filhos pequenos, geralmente fala assim, eu não vou dar uma educação como meus pais me deram. Eram muito rígidos, eram muito cobradores, nunca nos tratou às vezes com carinho, com afeição e tudo mais. Mas depois, quando nós temos os nossos filhos, ela fala assim, eu vou tratar meu filho dando tudo nas suas mãos. E isto vai ser bom ou ruim? Vamos ensinar a eles o quê? Ser dependentes eternamente daquilo que nós vamos dar a ele? E quando ele começa a crescer, ele não vai continuar exigindo certas coisas que nós muitas vezes não queremos dar mais? As pessoas muitas vezes, cresça meu filho, o que eu te dei já está dado, agora cresça. Mas ensinou ele a crescer? Deu responsabilidades a ele? Então, nesse aspecto, Cristo nos trouxe não só os rudimentos do amor, da paz, da harmonia, mas ele nos deu ferramentas para que nós pudéssemos usar nos períodos onde nós estivéssemos ter que passar pelas tentações, pelas dificuldades da vida. Ele nunca pegou na mão de um discípulo e falou, vá por aqui. Ele ensinou e mostrou com exemplo. Pedro não negou Jesus 3 vezes. E era aquele que ele colocou aqui, rocha viva da fé. A fé que nós temos, não podemos transferir a ninguém. A fé é individual. Todos nós já crescemos num certo aspecto, não somente espiritual, mas conhecimentos de todas as coisas que a doutrina espírita nos dá, mas eu não posso transferir a ninguém. Agora, quantos daqueles que procuram uma casa espírita ou um templo religioso qualquer, seja budista, taoísta, e exige do mestre que lhe transfira a fé. E quer que lhe ensine todos os passos para que ele adquira a fé. Mas será que ele vai agir e trabalhar dentro de si próprio para criar esta fé? Para ter a certeza de que aquilo que ele está buscando está ali? Somos todos trabalhadores de nosso próprio espírito. Cada um tem a sua conduta. Cada um pode fazer com o seu livre-arbítrio o que bem entender. Mas, quando chegar o momento das tentações, das intempéries no nosso proceder, no nosso caminhar no mundo material, onde as provações irão nos apresentar, eu vou ter que me recorrer novamente à pessoa, que é o nosso mestre, sendo que ela já nos deu as ferramentas necessárias. Sim, nós podemos recorrer a ele, mas o que ele vai falar? Onde está a tua fé? E aí podemos nos perder. Por isso, muitas das vezes, não. Eu só vou em tal casa porque lá tem uma pessoa que me carrega nas mãos. Aquele lugar onde me diz que eu devo crescer por mim mesmo, eu não gosto daquilo. Nós, quando adquirimos maioridade, nós nos achamos o rei e o senhor de tudo. É interessante que minha filha, uma época, disse para mim, pai, quando eu completei meus 18 anos, eu fui fazer um exame de laboratório e a pessoa falou assim, pode assinar o seu nome como responsável de si próprio.
ela tremeu nas bases, ela disse que tremeu nas bases. Porque foi a primeira experiência dela, na realidade, mostrando que ela tinha que assumir um compromisso com ela mesma. A responsabilidade das informações ali era dela agora. E nós, quando fomos chamados a vivenciar as nossas experiências, fala, não, vai lá, conversa com o Luiz, conversa com aqueles frequentadores que estão na frente lá no Getúlio, para eles assinarem embaixo do meu crescimento espiritual. Vai funcionar? Eu creio que não. Tenho certeza que não. Porque nós somos criaturas ainda imperfeitas. Porque muitas das vezes o que nós estamos falando aqui pode ser da boca para fora. Agora, ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. E assimile aquilo que estamos colocando à disposição daqueles que estão ouvindo. Muitas das vezes, aquelas pessoas que estão conosco vão nos ouvir e vão dar passos maiores do que nós estamos dando agora, porque elas sentiram que devem caminhar sozinhas também. Consultar os meus guias antes de dar um passo. Os nossos espíritos benfeitores, eles não querem que nós sejamos eternamente seus tutelados. Querem que nós caminhemos pelas nossas próprias pernas, assim como um dia eles também foram ensinados a caminhar pelas próprias pernas. Eu conheci no Brasil uma pessoa que disse que não saía para viajar, ele era caminhoneiro, antes sem consultar os seus guias. Se podia viajar ou não. Guiísmo existe muito dentro da doutrina espírita. Infelizmente existe. Isso quer dizer que nós não crescemos em espírito. Não crescemos em responsabilidade por nós mesmos, pelo nosso próprio caminhar. Nós ainda somos como aquelas crianças vacilantes que queremos caminhar, mas olhamos para trás, ver se tem alguém nos segurando. Eu lembro muito bem que minha filha, quando estava aprendendo a andar de bicicleta, eu observei que aquelas duas rodinhas não é necessário mais. Que ela estava equilibrando, estava começando a importunar a ela para ganhar o equilíbrio necessário. Pois bem, falei, vou te retirar as rodinhas, tudo bem? Pode retirar, pai, mas você vai me segurar? Vai, pô. Peguei no cilim, segurei, dei uma corridinha, porque ainda conseguia correr. Né? Ainda corro ainda, viu? É uns pouquinhos passos, mas corro. Hã? Também. De pé, a pé. Ainda corro, ainda dou uma carreira que consigo fazer mais que você. Quer apostar? Bom, segurei no cilim e vi que ela já estava naquele balançozinho. Já tinha uma certa fé, um equilíbrio de continuar. Eu soltei. E foi. Quando ela olhou para trás, viu que eu não estava mais segurando. Agarrou e continuou. Foi. Livre. Equilibrada. Ciente de que ela era capaz de fazer isso sozinha. Assim são os nossos benfeitores espirituais, que em nome do Cristo faz com que nós tiremos as duas rodinhas da nossa fé vacilante, que quer e não quer, quer e não quer. Se estamos aqui hoje com nossa casa lotada, quantos de nós ainda temos essa fé de querer e não querer? Ciente de que eu posso sozinho caminhar centenas de quilômetros, mas quando essa fé vacila, eu venho e me reabasteço. Porque nós ainda não temos condições de caminharmos muitos períodos somente a nós mesmos.
Por isso que nós necessitamos estar aqui, conhecendo, aprendendo um pouco mais e dando aquilo que é necessário para nós possamos crescer na firmeza da fé verdadeira. Não a fé em mim, não a fé em outros que aqui participam, mas a fé no Cristo que nos trouxe essa verdadeira fé. Todos nós estamos cientes disso hoje, dentro da doutrina espírita. Caminhamos para melhor e não para o pior. Então, cresçamos neste conhecimento que já temos. Vacilemos também, mas na ciência de que eu posso caminhar sozinho ou acompanhado. Porque a nossa evolução é individual. Nós podemos influenciar a muitos que aqui estão. Mas será que eu sou capaz de carregar todo mundo? Não, porque eu tenho as minhas dificuldades. Mas já tenho a certeza de que se eu não fizer por mim mesmo, ninguém o fará. Por isso vamos fechar os nossos olhos, não somente para nos desviarmos do mundo no qual estamos, mas tentarmos conectar conosco mesmo e dizer assim: Senhor, dá-nos a certeza de que aqui estamos em busca de ferramentas que nos dará a oportunidade de crescermos, mas que tenhamos a certeza de que a fé que temos hoje já nos dá condições de buscarmos aquilo que necessitamos para dar progresso e continuidade ao nosso despertar pela eternidade afora. Que essa paz, Senhor, nos envolva e nos dê a oportunidade de ouvir aqui a estas irmãs que aqui virão, dando o seu contributo de fé, esperança, para que desenvolvamos também nós, com aquilo que nos trouxerem hoje, darmos condições de crescermos em espírito, auxiliando mutuamente, mas fazendo a nossa própria jornada na fé que nos colocou hoje em dia, da fé raciocinada que essa doutrina nos oferece. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. E assim seja. Dando prosseguimento às nossas reuniões, às nossas palestras especiais, hoje, com muita alegria, trazemos aqui a família Mesquita. Né? Mesquita? Então tá bom. Que a Lívia tem um. Então, é o seguinte, estamos aqui hoje, no mês de janeiro, comemorando os nossos 24 anos de existência. E vamos passar a palavra primeiramente para a nossa amiga e irmã Ana Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia. Que prazer vê-los, conhecê-los, rever alguns amigos queridos, ver a casa cheia, né? Uma alegria muito grande, né? Para todos nós. Meu nome é Ana Cláudia. Descobri hoje que eu tenho uma xará aqui na casa. Cadê a Ana Cláudia? Tá com as crianças? Ah, então. Eu falei, gente, que Ana é um nome comum, Cláudia é um nome comum, mas Ana Cláudia é raro achar. Eu fiquei feliz, né? Então, é uma alegria enorme estar aqui falando de espiritismo. Eu não nasci no berço espírita, mas descobrimos o espiritismo na adolescência no Brasil e estamos envolvidos em várias atividades espíritas. Eu sou membro da assessoria da Concafras no Brasil, que é a Confraternização das Campanhas de Fraternidade Alta de Souza. Não sei se alguém já ouviu falar. Eu participo, nós temos reuniões semanais online, e eu sou responsável por um curso de noções básicas de doutrina espírita nos sábados à tarde em inglês. Então nós fazemos parte nós criamos a Global Kardec, estamos em mais de 20 países hoje com cursos em várias línguas, né?
incluindo o inglês, eu sou responsável. Então, se alguém tiver interesse, depois fala comigo sobre isso, né? E nós vamos falar hoje desse tema que é muito interessante. Então, olha só, esse assunto é interessante porque, claro, nós estamos aqui, nós gostamos do espiritismo, nós sabemos os 3 aspectos do espiritismo, né, que é o aspecto religioso, filosófico e científico. E muitas vezes, quando a gente pensa em cientistas, né, alguns nomes nos vêm à mente, que a gente escuta falar de alguns cientistas que gostavam muito das ideias espíritas, né? Alguém se lembra de algum nome? William Crookes? O William Crookes é um deles. Né? O William Crookes ele fez pesquisas com uma médium, Florence Cook, e um experimento com um espírito que se materializava. Você lembra o nome dela? Kate King, né? O William Crookes ele foi prêmio Nobel de Química. Então, um cientista muito famoso, muito importante na sua área profissional, né? E tinha esse interesse. Então, vou lembrar vocês de alguns nomes aqui, que eu sei que vocês já ouviram falar. Emanuel Swedenborg. A gente já ouviu falar dessa figura, né? Que se interessava muito por esses aspectos espíritas. William Crookes, que o Luiz acabou de comentar. Existe esse livro chamado Kate King, que é fantástico, né? Mostrando, e tem muitas fotos da materialização desse espírito. Conan Doyle, que a gente também já ouviu falar, ele é o criador do Sherlock Holmes, então ele é muito famoso por isso, mas ele também acreditava firmemente nos espíritos e escreveu muito a respeito. Então esses nomes, a gente usa, Camille Flammarion, eu sei que vocês também já ouviram falar, Gabriel Delany, né, nem listei aqui, mas são nomes que a gente escuta no espiritismo com mais frequência. Agora, existem muitos outros cientistas que gostavam muito dessa pesquisa. E isso é muito bom para nós porque o espiritismo não é o dono das ideias espíritas, né? Quer dizer, o Allan Kardec ele cunhou esse termo, espiritismo. Mas as ideias de reencarnação, de sobrevivência da vida após a morte, da influência dos espíritos na nossa vida, né? Do efeito da prece, do pensamento positivo, tudo isso nós não somos donos, né? Então é muito interessante a gente conhecer alguns nomes. Então eu vou colocar alguns nomes de alguns cientistas aqui e se alguém conhecer ou ouviu falar, levanta a mão para mim, tá? Então um deles, Robert Hare. Vou colocar 10 nomes aqui. Robert Dale Owen. Frederick Myers. A gente vai falar muito, o nosso tempo é muito curto, então um pouquinho só de cada um, mas vocês vão se surpreender. É muito interessante. Thomas Edison. Yay! São nomes de cientistas que tinham uma ligação forte com as ideias espíritas. Muita gente nem sabia de Thomas Edison, né? Charles Richet. Sir Oliver Lodge. Enrico Morselli. James Harvey Hislop. Sigmund Freud. Marie Curie. É o último nome que a gente vai citar aqui. E, então, essa parte eu vou apresentar. E aí, a minha irmã vai apresentar o cientista que a gente chama de star, né? Que é a estrela do dia, né? Ele é o nosso favorito. Eu não vou apresentar, quem vai apresentar é minha irmã Maria, tá? Então, vamos continuando aqui. Vamos começar rapidamente, que o nosso tempo é curto, né? Então, olha, ele... E a apresentação, eu coloquei em ordem cronológica de nascimento, tá? Então, o primeiro que a gente escolheu, e fazendo essa pesquisa, tem tantos outros nomes, é um campo vastíssimo, é muito legal. Para quem gosta de ciência, é muito interessante. Então, ele foi um dos primeiros químicos e professores americanos. Olha, ele nasceu em 1781, né? Na década de 1820, Hare havia desenvolvido o deflagrador galvânico, um tipo de bateria voltaica com placas grandes, usada para produzir uma combustão rápida e potente. Professor da Universidade da Pensilvânia, em 1853, ele iniciou os estudos do espiritualismo, visando combatê-lo. Então a gente vai ver que muitos desses cientistas que a gente vai trazer hoje aqui, eles queriam combater as ideias espiritualistas, né, com seu conhecimento científico. E o que aconteceu com eles? Bastou começar uma pesquisa
para eles descobrirem que estavam errados, que não dava para combater, né? Entretanto, 3 anos mais tarde, publicou Investigações Experimentais sobre as Manifestações Espirituais. Esse é o título traduzido, né? Obra de grande repercussão, de cunho puramente científico, onde ele demonstrou a existência e comunicação dos espíritos. Olha que legal. Tem nada a ver com o espiritismo. Ou tem tudo a ver com o espiritismo, mas não nas ideias dele, nem conhecia o espiritismo. Olha só que época que foi, né? Pouquinho antes do que, gente? 1853. O que ia acontecer poucos anos depois? O lançamento do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. 1857 foi a primeira edição, né? Então, olha só, eram esses cientistas com as suas antenas ligadas, né? No que estava sendo revelado para nós. O segundo cientista, Robert Dale Owen, nasceu em 1801, ele foi um reformador social galês, nascido na Escócia. Gente, vocês precisam do seu microfone? Acho que não, né? Estão me ouvindo bem? Então, pode deixar aqui, Carlos? Você que é o chefe, né? Então tem que sempre pedir, né? Pedir a permissão, né? Eu vou deixar aqui porque eu acho que eu estou falando uma boa altura, né, gente? Então, olha só, ele era galês, nasceu na Escócia, ele migrou para os Estados Unidos em 1825, gente. Pensa, se tornou cidadão americano, trabalhou no governo, essa coisa toda. E o resultado de suas investigações... Ah, peraí um pouquinho. Não falei aqui, né? Acho que eu pulei uma parte, eu estava tentando reduzir, pulei, mas ele também queria combater as ideias. Né? Então, olha, mas o resultado das suas investigações, então eu pulei aquela parte, tá? Foi render-se à evidência dos fatos, por ele verificados. Publicou várias obras nesse assunto, nas quais declara sua convicção na sobrevivência do espírito, tá? O outro, Frederick Myers, super interessante também, nasceu em 1843, ele foi um poeta, classicista, filósofo britânico e um dos fundadores da Society for Psychical Research. Então, Sociedade de Pesquisa Psíquica, né? Ele é um nome muito importante nessa área, né? Professor da Universidade de Cambridge, ele publicou A Personalidade Humana, Espiritualismo Moderno, além de uma série de estudos narrando fatos que se verificaram durante suas pesquisas no campo da fenomenologia espiritualista. Ele é muito interessante, gente, porque ele ali aparece muito nos estudos de psicologia. Se alguém aqui é da área de psicologia, o trabalho de Meyer sobre pesquisa psíquica e suas ideias sobre um eu subliminar. O que é isso? É um eu que não se pode explicar muito, mas ele dizia que tinha alguma coisa além do ser humano, né? Tem alguma coisa além. Então ele pesquisava sobre isso. Essa pesquisa dele foi influente na época, mas não foram aceitas pela comunidade científica, até que, né, em 2007, uma equipe de cientistas cognitivos da Faculdade de Medicina da Universidade de Virgínia, eu vou dar uma paradinha aqui. Alguém sabe de um outro cientista que eu não estou trazendo aqui, um cientista americano, que publicou muito sobre casos sugestivos de reencarnação? Ele é uma referência no mundo inteiro. Alguém lembra o nome dele, gente? Stevenson. Olha aqui nossa biblioteca. Nossa biblioteca aqui, gente. Então, ó, o rapaz já veio preparado aqui. Nós temos um Google ao vivo aqui, que é o Luiz, gente. O Stevenson, ele desencarnou recentemente, gente. Não deve fazer 10 anos. Eu não sei se você sabe quando ele desencarnou, mas faz uns 10 anos ou menos até. Eu lembro, acho que eu já até morava aqui, né? Ele é recente, gente. O Stevenson, você acha livros, artigos dele? É fantástico. E a equipe dele continua. Ele foi um pioneiro na pesquisa científica da reencarnação, né? Com criança, é fantástico. Esse grupo, liderado hoje, acho que pelo professor Tucker, até tem alguns livros dele. Eles, nessa pesquisa específica, liderada por Edward Kelly, foi recente, 2007, ele publicou um importante trabalho empírico teórico chamado Mente Irredutível,
citando várias evidências espíritas, empíricas, que corroboram amplamente com a concepção dele sobre o eu humano e a sobrevivência à morte corporal. Que bom te ver! Tudo bem? Então, gente, aquele eu subliminar que ele pesquisava, o que ele via? Que o corpo físico morria, mas existia um eu que continuava. Era aquele eu subliminar, que hoje vem, né, sendo estudado por esse grupo de cientistas dessa universidade. Thomas Edison, para surpresa de muita gente, né, nasceu em 1847, faleceu em 1931, né? Eletricista americano, foi um dos maiores inventores da humanidade. Eu não vou pôr o Luiz no spot de novo, né? Mas alguém sabe, alguém tem ideia de quantas patentes ele publicou? Mais de 1000, gente. 1033 patentes. Ele era um dos maiores inventores do mundo, né? E a sua maior invenção, graças a ele, né, gente? Nós temos a lâmpada elétrica. Imagina como é que seria a vida antes da lâmpada, gente? Não ia ser fácil, né? No escuro, né? E olha aqui uma declaração que ele tem. Existem várias cartas dele, né? E ele tem essa declaração muito interessante que está publicada nesse artigo chamado da Scientific American, publicado em 1920. Olha o que ele diz. Se a nossa personalidade sobrevive, então é estritamente lógico e científico presumir que ela retém a memória. Nós já sabemos, nós somos espíritas, né? Mas olha, é muito interessante ouvir uma pessoa como ele falar. Ela retém a memória, o intelecto e outras faculdades e conhecimentos que adquirimos na Terra, né? Então olha só Allan Kardec, né? Tão sintonizado com a ciência, né? Charles Richer, 1850 ele nasceu, professor da Faculdade de Medicina de Paris, Sorbonne, Prêmio Nobel de Fisiologia e autor do Tratado de Metapsíquica. Trouxe com ele, alguém já ouviu falar dessa médium Eusápia Palladino? Gente, ela é famosa, ela é italiana, tem muita foto dela. É incrível o trabalho que ela fazia na sociedade europeia, é italiana. E ele, olha só, ele em companhia do Sir Olive Lodge, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, e do médico inglês e de Frederick Myers, que a gente falou há pouco, né? Oliver Lodge afirmou que a sobrevivência da alma está cientificamente provada por meio da investigação científica, né? Então, Charles Richer ele igualmente participou de vários trabalhos da Comissão de Estudos Científicos com Camille Flammarion, a gente vai ver uma foto depois, astrônomo francês, e o coronel de Rochas, diplomata da escola e administrador da Escola Politécnica. Olha a afirmação desse coronel. Esses fenômenos extraordinários, ele está falando da vida após a morte, da manifestação dos espíritos, não são para nós senão uma extensão do que temos observado, e sobre os quais, hoje, a dúvida não é mais possível. Né? Então vamos lembrando que nós estamos falando de pessoas influentes no meio científico que não eram espíritas, né? Mas totalmente sintonizadas com as ideias espíritas. Sir Oliver Lodge nasceu em 1851, ele era inglês, né? E um dos mais reputados físicos da época. Fez importantes investigações sobre a sede da força eletromotiva da célula voltaica e assim por diante, né? Ganhou fama mundial como inventor, tendo contribuído grandemente para o desenvolvimento da eletricidade. Somente após os 50 anos de idade é que Lodge voltou sua atenção para as manifestações psíquicas, tendo dado inestimável testemunho da sobrevivência e da comunicação dos espíritos. Né? Olha que interessante o que ele fala aqui, gente. Nessa obra traduzida, né? Uma obra em inglês traduzida. Porque eu creio na imortalidade pessoal. Para mim, a evidência é virtualmente completa. E não tenho nenhuma dúvida da existência e da sobrevivência da personalidade, como não a teria sobre a dedução de qualquer experiência ordinária e normal. Né? Então é muito interessante, muitos deles falam assim que não tem nada de paranormal, que o termo paranormalidade é um termo muito comum para quem estava estudando essas questões de comunicabilidade com os espíritos, essa coisa toda. Então eles falam que não tem nada de anormal, é mais normal do que se pensa, né? Enrico Morselli é o sétimo, nasceu em 1852, médico e pesquisador psíquico italiano, né? Então ele é especialista em doenças nervosas e mentais, professor da Universidade de Gênova, escreveu uma obra intitulada Psicologia e
espiritismo. E eu pesquisei, ele usou a palavra espiritismo mesmo, gente. Tá? Então, no qual relata que fatos observados com a notável médium Eusápia Paladino. Antes de se converter ao espiritismo, ele fora cético e materialista obstinado. Então, é muito interessante isso, né? Então, olha, aqui a gente vê uma das fotos, né, publicada num artigo italiano. Essa é a médium Eusápia Paladino, tá? Então, olha só, gente, o 8. James Hervey Hislop. Nasceu em 1854, pesquisador psíquico americano, psicólogo, professor de ética e lógica na Universidade de Colômbia. Foi um dos primeiros psicólogos americanos a relacionar a psicologia com fenômenos mediúnicos. Tá? Então, ele foi autor de várias obras, dentre as quais A Ciência Psíquica, a Ressurreição e A Ciência e a Vida Futura. E olha o que ele disse. Foi meu pai, foram meus tios e meus irmãos falecidos, com os quais me entretive em profundo contato, então a mediunidade dele era bem aflorada, né? Que me provaram que a morte não existe e que a alma é imortal. O que para nós é lugar comum, a gente conhece o espiritismo, a gente sabe disso, né? Mas como é interessante a gente ouvir de figuras como essas, né? Então nós vamos terminar com o Freud e depois com quem que tem boa memória? Good job, Marie Curie. Marie Curie, né? Então olha só, gente, olha o que ele falou numa das cartas que ele trocava com esse Ernest Jones. Essas cartas são públicas, viu? Tem todas na internet, ou pelo menos muitas, né? Mas olha o que ele fala. Se eu pudesse recomeçar minha vida, deixaria de lado tudo o que fiz para estudar a paranormalidade. Interessante, né? Por quê? Começou a ver, né, gente? Começa a estudar muito a mente humana, começa a ver que tem alguma coisa a mais, não é possível, né? Então foi uma confissão que ele fez. E aí, olha aqui que foto interessante, gente, né? Essa é uma foto muito legal da médium Eusápia Paladino, deixa eu ver ela aqui, né? Na casa de Camille Flammarion, em Paris. Olha lá, gente, foto histórica. Pouca gente sabe também que muitas das teorias conhecidas hoje pela ciência sobre o inconsciente, sobre a histeria, baseiam-se em pesquisas de muitos cientistas sobre a mediunidade, né? E um deles que a gente gostaria de comentar é a Marie Curie, né? Que talvez muita gente não saiba, né? Que ela, a primeira cientista a ganhar 2 prêmios Nobel, não sei se vocês sabiam disso, e seu marido, que também era cientista, também Nobel, dedicaram espaço em suas atribuladas agendas ao estudo de médiums, né? Então, para quem for curioso, tem bastante coisa a respeito deles, né? Então, olha ela ali, gente, no Instituto de Metapsíquica, em Paris, e a gente vai encerrar essa parte, então, com esse slide aqui, né? No início do século passado, ela inquiriu com seus assombrados olhos azuis a médium de efeitos físicos, Eusápia Paladino. O casal Curie supôs que os segredos da radioatividade poderiam ser revelados por meio de uma fonte de energia espiritual. Então, olha que interessante isso, né? Então, gente, essa parte, né? Então, quem seria capaz de imaginar isso hoje, né? Então, a gente lembrou de alguns nomes, muitos deles a gente não conhecia, mas eu espero que vocês tenham gostado de ouvir esses nomes, de saber que a gente é gostoso saber disso, né? Nós vamos ter, para encerrar a nossa palestra, uma partezinha de arte com a nossa mãe Judith Mesquita. Não. Bom dia a todos. A minha poesia se chama Se Há Tanta Paz, de Luna Fernandes. Se há tanta paz no azul que o céu abriga, e há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e tanto céu, me diga, por que que o homem não encontra paz?
Se existe tanta paz no verde mar da onda, que face verde em branco se desfaz, se existe tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra paz? Se existe tanta paz no olor das multicores flores, orquídeas, rosas, manacás, se existe tanta paz em cada flor, e existem tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se existe tanta paz nos cânticos suaves, que entoam na alvorada os sabiás, e em cada dia há tantos pássaros, há tantas aves, por que é que o homem não encontra paz? Se existe tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens, tímida, fugaz, e existe tanta brisa, por que é que o homem não encontra paz? Se existe tanta paz nas expressões tão mansas, que ao vir o mundo uma criança traz, e a cada dia existem mais crianças, por que é que o homem não encontra paz? Se existe tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta todas as coisas más, então oremos com muita fé, para que o homem encontre um dia a paz. Obrigada. Vocês perceberam, devem ter percebido, que esta poesia tem uma pergunta importante, né? Só que não tem resposta. E aí, para terminar, eu gostaria de apresentar algumas respostas para vocês. E eu encontrei essas respostas no Espiritismo, que é muito rico em respostas. Então, eu vou ficar aqui, eu encontrei no livro Ceifa de Luz uma mensagem muito linda de Emmanuel e Chico Xavier. E eu gostaria que a Maria Cristina lesse para mim, para nós. Na cultura da paz, de Emmanuel. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Na cultura da paz, saibamos sempre reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações, fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Na cultura da paz, saibamos sempre cultivar o prazer de servir, semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando as considerações de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então, e como o Luiz falou no comecinho, nós somos os construtores do nosso espírito, né? Depende de cada um, depende de nós procurarmos a paz.
né? Que cada um procure a sua paz, que isso daí vai fazer a paz na família, na sociedade e no mundo. Obrigada.